mais uma aula da Escola Bíblica, Escola de Liderança da IEC Floripa. Daremos início a uma nova série de estudos sobre o serviço cristão e esta é a aula número 1, intitulada Criados para Servir a Glória de Deus. Desde já, eu quero convidar você a acessar o material que se encontra na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar a aula junto com o material escrito produzido especialmente para esta lição. A nossa primeira aula vai tratar sobre as características do nosso serviço a partir do plano da criação. De fato, o serviço cristão é um tema muito recorrente em pregações, em estudos bíblicos, em muitas músicas cristãs que nós cantamos nas igrejas, durante os cultos, durante os nossos encontros. Sempre estamos falando sobre querer servir mais a Deus, querer servir melhor ao Senhor, podermos estar melhor preparados para sermos bons obreiros, bons discípulos, bons servos do nosso Deus. Todavia, quando se fala em serviço cristão na igreja, muitas pessoas têm a ideia dos cargos eclesiásticos, têm a ideia das funções que desenvolvemos dentro do templo. Muitos se inspiram no exemplo de Charles Spurgeon, chamado o Príncipe dos Pregadores. Ou muitos podem pensar no serviço cristão relacionado à área do louvor na igreja, para cantar, para tocar, participar de alguma dessas funções. Ou muitos podem pensar que o serviço cristão pode ser desenvolvido por aqueles missionários, desbravadores, como William Carey, que foi à Índia e conseguiu evangelizar aquele país e trouxe uma revolução não só social, mas também espiritual para aquela nação. Mas com esta lição, nós queremos mostrar que, embora todas estas coisas sejam exemplos de serviço cristão, o serviço cristão não se limita apenas a elas. E o objetivo desta aula é que nós possamos identificar as bases do serviço cristão, dadas por Deus lá na criação da humanidade, antes mesmo de nós termos a ideia de igreja do Novo Testamento, por exemplo, e a ideia de igreja como nós temos hoje. Voltando para o texto bíblico, nós vamos ver que em Isaías 43, versículo 7, Deus deixou muito claro para a nação de Israel que Deus havia formado aquele povo para a sua glória. Ele mesmo formou, Ele mesmo fez, chamou-os pelo seu nome e os criou para a sua glória. Dessa forma, também vemos que, na verdade, a humanidade foi criada para a glória de Deus, como toda o restante da criação. Ao final do sexto dia, ao ver toda a criação pronta, diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 1, que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Logo, o propósito antes mesmo da queda era de que essa criação glorificasse ao nome de Deus. Em especial a respeito dos homens, nós vamos perceber que os seres humanos têm uma certa diferença com relação aos animais, aos vegetais, aos outros seres criados. E na verdade não é uma outra mera distinção, diferença, é a diferença. Os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, são portadores dessa imagem. E isso se expressa por sermos capazes de raciocinar, de termos pensamento lógico, de conseguirmos sermos autoconscientes, nós somos conscientes de nossa própria existência, podemos pensar, raciocinar de forma lógica, ordenada, temos sentimentos, emoções, vontades, e ainda por cima podemos usar essas nossas capacidades intelectuais, habilidades mentais para pegar aquilo que Deus já fez, transformar, usar da criatividade para que aquele elemento já criado, que já glorifica a Deus, pelo trabalho que é feito sobre ele, possa ainda mais expressar a glória do Senhor. Somos também seres morais, capazes de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, expressar amor, bondade, justiça. Somos espirituais e eternos. O Senhor deu ao homem um fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. É o que diz o texto de Gênesis 1. Então a nossa alma é eterna, assim como Deus é espírito, nós também somos espírito. E o Senhor nos deu, ao final de toda a criação, deu ao homem o domínio sobre tudo que ele criou. Disse ao homem que ele deveria zelar, guardar tudo aquilo que Deus
tinha feito. E a gente vai ver, por exemplo, Adão é quem vai dar o nome de cada um dos animais que Deus criou, né? Mostrando ali já esse governo, essa administração, o homem como representante de Deus, né? Sobre toda a criação. De maneira que quando nós olhamos para todo esse aspecto de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos entender então que servir a Deus faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados submissos a Deus, nós fomos criados dentro de um propósito e de um plano de Deus, e à medida em que nós vivemos esse plano e esse propósito, nós estamos sim servindo a Deus. De maneira que, sendo parte da nossa natureza, o nosso serviço não se limita às atividades eclesiásticas da pregação, do louvor, da atividade missionária, da atividade evangelística, da atividade da zeladoria da igreja, das mídias e qualquer um dos departamentos da tesouraria, da secretaria em que você possa se envolver. Na verdade, o nosso serviço se estende a qualquer ato, o mais ordinário, no sentido de ser comum, no ato mais comum do nosso dia a dia, em que expressamos a imagem e semelhança de Deus. Fato, o homem caiu em pecado e essa imagem foi corrompida, não é? Mas em Cristo Jesus, nós que já nos convertemos, nós que já fomos regenerados pelo Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que nós fomos predestinados por Deus para sermos conforme a imagem de seu Filho. E o que o Espírito Santo faz em nós, a obra de santificação, toda essa obra que Ele começou em nós, é nos transformar nessa imagem, até o dia em que Jesus volte e, de fato, até o nosso corpo físico seja transformado em um corpo glorificado e sejamos como Ele. Mesmo ainda estando sob efeitos do pecado, há muitas coisas em que o Espírito Santo já tem trabalhado em mim e em você, meu irmão, minha irmã, e então nós venhamos usar isso para expressar a glória de Deus, expressar a imagem e semelhança do Senhor nesse mundo, e com isso podermos cumprir o nosso propósito. Nós fomos criados para servir a Deus e glorificá-lo por meio da expressão da imagem e da semelhança de Deus em tudo que somos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações criativas, por meio dos nossos juízos, né, da nossa moral, escolhendo o que é certo, preferindo o caminho da reta justiça de Deus, vivendo na perspectiva da eternidade, cuidando e zelando bem da criação e não sendo mais uma pessoa que contribui para a poluição do meio ambiente, para a degradação ambiental. Fazendo isso, nós estamos sim, desde já, servindo a Deus, antes mesmo de colocarmos os nossos pés no primeiro degrau da nossa igreja. Mas não só isso. Ainda dentro do propósito da criação, a Bíblia vai nos mostrar 3 mandatos. Deus nos deu um mandato espiritual, expresso simbolicamente ali no versículo de Gênesis capítulo 3, versículo 8, que diz que Deus se dirigiu até o jardim no final do dia e caminhava no jardim procurando Adão e Eva, mostrando que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Há um mandato espiritual. Deus nos criou, Ele se revelou a nós, ao longo da história Ele fez de muitas formas Ele fez isso, até que Jesus veio encarnado, o Verbo se encarnou e nós vimos a Deus por meio de Jesus, né? Nós temos a palavra que nós possamos conhecer a Deus. Então, há um mandato espiritual para nós, faz parte da nossa criação e parte do nosso propósito de existência. Nós somos chamados a nos relacionarmos com o Senhor. Há também um mandato social, nós somos chamados a nos relacionarmos com o nosso próximo. Deus viu que Adão estava sozinho e criou Eva, não só vamos pensar nisso não só na perspectiva do matrimônio, da questão conjugal, homem, mulher, constituição de família, mas do ponto de vista de algo do seu semelhante, não é? As relações interpessoais. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo maior mandamento, né? Acima dele só está amar a Deus sobre todas as coisas. Então faz parte desse propósito da nossa existência, desenvolvermos relacionamentos saudáveis e, em especial, desenvolvermos família, né? Construirmos a nossa família e expressarmos a glória de Deus na nossa família, nos multiplicarmos, como Deus disse a Adão e Eva, sermos fecundos e com isso espalharmos a glória, a imagem e a semelhança de Deus por todo o mundo. E há também um mandato cultural, né? O Senhor deu a Adão e Eva o privilégio de serem corregentes da criação, disse a eles: sujeitem a terra, dominem os animais, dominem a criação, guardem e zelem pelo jardim.
Então, nós também temos, dentro do nosso propósito existencial, um mandato de Deus relativo à nossa relação com a própria criação. Em Gênesis capítulo 4, você vai ver que os descendentes de Adão e Eva logo desenvolveram a metalurgia, a agricultura, a música, se tornaram criadores de instrumentos musicais, então transformaram a cultura e continuaram fazendo isso para a glória de Deus. Toda a diversidade cultural que nós temos hoje no mundo, embora atravessada pelo pecado, ainda nessa condição, de alguma forma ela expressa a beleza, a diversidade, a grandeza da glória de Deus. E todas estas coisas fazem parte do nosso propósito da existência, de maneira que quando nós obedecemos a esses mandatos, nós também estamos servindo a Deus desde já. Então, como atos de serviço, dentro do contexto dos 3 mandamentos, nós podemos servir a Deus quando desfrutamos desse relacionamento com Ele, quando aproveitamos o acesso que temos à palavra. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, nos encoraja a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Então, temos a palavra, vamos aproveitar para conhecer a Deus. Ainda, nós devemos nos relacionar bem uns com os outros e vamos nos lembrar que Jesus nos ensina, inclusive, a amar os nossos inimigos. E, se necessário, dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Em tudo que nós fazemos uns aos outros, Deus é glorificado na igreja e no mundo. Há mais de 100 versículos na Bíblia que falam dessa questão, uns aos outros, mostrando a relevância desse relacionamento interpessoal, desse serviço mútuo. No texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17, é apenas uma das referências que eu poderia dizer a vocês, de passagens bíblicas, que é: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. Então, tem uma série de ações ali que nós vamos estar servindo ao nosso irmão, mas fazendo isso com o propósito da nossa existência, servindo a Deus e glorificando ao Senhor. Por fim, nós também servimos a Deus dentro da perspectiva dos mandatos do Senhor, quando nós tratamos a criação como bons mordomos e não destruindo ela, não como exploradores, destruidores. E também quando nós exaltamos a beleza, a diversidade, a perfeição e a glória de Deus em tudo que Ele criou, por meio das pinturas, dos filmes, das diversas manifestações artísticas, da nossa capacidade de raciocínio lógico, do nosso conhecimento científico, da nossa percepção de mundo, simplesmente contemplar a grandeza, contemplar a criação, contemplar o poder criador, criativo do nosso Deus. Quando agimos desta forma, nós já estamos servindo a Deus, porque estamos cumprindo com o propósito para o qual nós fomos criados. Dessa forma, as considerações finais a essa lição: sim, há muito o que fazer nas nossas igrejas, muitos departamentos, muitas demandas, sempre falta alguém em algum lugar. É bem verdade que Deus tem especial interesse no bom funcionamento do corpo e por isso Ele concede muitos dons, O texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16 vai listar alguns deles e vai dizer que Deus concede dons à igreja para que o povo cresça, para que o povo de Deus seja edificado, para que esses muitos membros possam ser fortalecidos. Porém, não esperemos a oportunidade dentro da igreja para servirmos a Deus. Não pense que você só vai servir a Deus se você estiver num cargo eclesiástico, do pastorado, do diaconato, do presbiterato, da tesouraria, da secretaria, um cargo de liderança de departamento, seja ele qual for, uma responsabilidade com um projeto social da igreja. Não. Cumpra o seu plano de existência e você já está servindo a Deus. Todas as coisas que você pode fazer dentro da comunidade, que você pode fazer dentro da sua igreja, são também exemplos, são também serviços que você pode ter a Deus. E Deus te capacita para isso. Vamos tratar disso ainda nas próximas lições. Mas nós gostaríamos de começar essa reflexão trazendo à sua memória que nossa vida é, por si, um serviço ao Senhor, quando nós desempenhamos as incumbências para as quais nós fomos criados, independentemente dos cargos eclesiásticos que nós exercemos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos, os seus sentidos, para ver Deus agindo na sua vida, para ver Deus mobilizando o seu coração para servi-lo. Quando você despertar
amanhã, no dia que você estiver vendo esse vídeo, e você servir a sua família com amor, servir aos membros da sua casa com respeito, com justiça, com compaixão, com misericórdia, com bondade, fluindo de você o fruto do Espírito Santo, tratando as pessoas ao seu redor com carinho, né? Tratando as pessoas ao seu redor com consideração, com o amor sacrificial, amando a Deus, vivendo uma vida piedosa, exercendo a sua vida devocional como deve ser e cuidando, né? Olhando para a criação, glorificando a Deus por tudo que Deus fez e no que você for capaz de fazer no seu conhecimento intelectual, técnico, científico que você tenha acesso, que você possa glorificar a Deus em tudo que você faz. Antes mesmo de que venha o domingo e você chegue à igreja para poder exercer algum ofício dentro, por exemplo, da liturgia do culto. Deus estará recebendo o teu serviço com toda certeza. Ele te criou para isso, antes mesmo dele te conceder um dom específico para você servir no culto. Então, que o Espírito Santo te abençoe para que você possa ser frutífero, possa ser um bom servo, fazendo aquilo para o qual você foi criado. Servir a Deus e glorificá-lo em tudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da Igreja Congregacional de Florianópolis e nos vemos em breve, numa próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.